Nossa, Maria Júlia é a primeira, que medo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Meninos? Como assim, gente? Quem é essa pessoa, essa criatura, meninos? Tá dando para enxergar a tela, o compartilhamento? Ah, tá. Sua mãe colocou menino e se referindo a você ao Guilherme, né, Igor? Acredito que seja isso. Entendi. De repente ele não sabe, mas como se muda. Né? De repente ele nunca parou para pensar nisso, né? Não é questão de não saber. É questão que às vezes a pessoa não parou para pensar sobre. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, gente, vamos para nós já estamos na página 215, né, gente? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Breno. Página 215. Gente, eu não lembro se nós chegamos a fazer o número 1. Ah, sim, nós estamos no 2, eu marquei aqui. Nós vamos para o número 2, né? Na página 215, exercício 2. Vamos iniciar o exercício 2. Na verdade, nós comentamos sobre ele, mas nós não chegamos a executá-lo, porque o tempo acabou, né? Então, vamos lá, né, turma? Em uma prova escolar, uma das questões perguntava se a palavra planalto e chuveiro eram formadas pelo mesmo processo e pedia aos alunos que justificassem a resposta. Um dos estudantes respondeu o seguinte: as duas são formadas por composição por aglutinação, porque nas duas aconteceu alteração na forma de uma das palavras. Plano perdeu o O e chuva perdeu o A. Né? Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia, Elizabeth, tudo bem? Então, olha só, gente, um professor fez uma pergunta, né, para um aluno sobre o processo de formação da palavra planalto e da palavra chuveiro. E ele perguntou se essas duas palavras eram formadas pelo mesmo processo de formação.
e pediu que os alunos justificassem a resposta, né? Então, um dos estudantes respondeu, né? E ele disse que as duas eram formadas por composição por aglutinação. Então, vamos ver. O estudante disse que era formado por composição por aglutinação. Composição por aglutinação é quando eu tenho per, por exemplo, a palavra planalto. Realmente, planalto é formado pelo processo de composição por aglutinação. Planalto, plano mais alto. Houve a perda do O, né? Eu não falo plano alto, eu falo plano alto. Diferentemente da palavra chuveiro, que chuveiro, né, não vem de... não perdeu. Olha o que o menino fala para o professor. Porque aconteceu alteração na forma de uma das palavras. Plano, ok. Plano alto, o estudante explicou corretamente para o professor. Agora, e chuva perdeu o A. Chuva perdeu o A. Como assim, gente? Primeiro que não é a palavra chuva, é a palavra chuveiro. Então, eu tenho chuvisco, eu tenho chuvarada, chuvinha. Bom dia, Milene. A resposta dada por esse aluno está correta? Então, vamos lá, gente. Ó. A resposta, aqui no caso, né, está em rosa, como vocês já sabem. Então, o livro está dando a resposta. Apenas parcialmente. Sim, apenas parcialmente. Por que apenas parcialmente? Porque uma sim e a outra não, né? Então, em planalto ocorreu a composição por aglutinação, plano mais alto, ok, a gente sabe disso. Mas em chuveiro não se juntam duas palavras radicais. Portanto, não houve composição. Estão conseguindo entender, gente? Composição, eu tenho que ter duas palavras, né? Composição. Eu tenho a composição por aglutinação e a composição por justaposição, lembra? Então, pé de moleque. Composição por justaposição. Planalto, plano mais alto. Embora, em, mais, boa, mais, hora. Lobisomem, lobo mais homem. Então, quando eu for formar a palavra lobisomem, o I, o O sai do lobo, né? Já vai entrar o I. O H sai do homem. Então, eu tenho lobo mais homem. Vinagre. Vinho mais acre. Fidalgo. Filho de algo. Então, aí é composição, porque são duas palavras diferentes, né? Planalto, tudo bem. Agora, chuveiro não, gente, porque chuveiro todo mundo sabe que é derivação. Então, olha só, planalto é composição e chuveiro é derivação. Aí o professor pergunta, professor Ronaldo, planalto é que tipo de composição? Aí como você deveria me responder? Composição por aglutinação. E aí eu pergunto, e a palavra chuveiro é classificada como que tipo de derivação? Aí vocês, derivação sufixal. Estão entendendo a diferença, turma? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né, Rafa? Tranquilo. Então, olha só, turma. O rosa, né, a resposta. Vocês já estão escrevendo a resposta? Já escreveu a resposta? Terceira. No texto a seguir, o narrador descreve uma paisagem vista do interior de um carro em movimento. Leia-o. Botafogo, etc. Beira-mar vamos, em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam o verde dos montes interiores. No outro lado do azul da Bahia, Serra dos Órgãos cerrava. Barcos.
Copacabana era um veludo arrepiado numa luminosa noite varada pelas frestas da cidade. Memórias sentimentais de João Miramar. Nossa, quanto tempo que eu não leio isso. Isso aqui, gente, é segunda geração, é primeira geração modernista, literatura, matéria do terceiro ano, tá? É o que eu falei para vocês, né? O Oswald, o nome é Oswald, né, que vem do inglês, deriva-se do inglês. E o Oswald de Andrade, ele fazia parte de um movimento pau-brasil da literatura. Eu estou falando de Semana de Arte Moderna, que certamente vocês já aprenderam em história, mas que a gente aprende em literatura e em artes plásticas. E o que estava acontecendo? Nesse momento, estava havendo uma transição pelo país para que acabasse com a questão de uma cultura europeia e que nós construíssemos e produzimos a nossa própria cultura, com as nossas próprias palavras, com a nossa própria literatura, com a nossa própria arte. Então, Tarsila do Amaral ela foi criticada ao extremo, abundantemente criticada, e todos os artistas e literatos também, poetas, pela questão de falar que a arte dela tinha uma cabeça maior. Ela quis mostrar o Brasil como ele era, gente. Então, existe arte chamada os operários, os severinos, que tem várias cabeças, que tem várias cores, negros, brancos, índios, cafuzos, caboclos, mamelucos. E aí foram criticados, né? Isso vocês vão aprender em literatura, é uma parte bem bacana da literatura. E aí, ele, fazendo parte disso, ele achava que o nome dele era uma contradição, porque ele dizia assim, caramba, se eu estou lutando para que exista uma cultura tipicamente brasileira, o meu nome é Oswald. Então, a partir de hoje, não me chamem de Oswald, me chamem de Oswald. Quando eu falo Oswald, eu estou aportuguesando. Estão entendendo, gente? Foi uma questão de inteligência, né? Uma questão de até mesmo de publicidade, se nós poderíamos assim o falar. Diferentemente de pessoas ignorantes que o nome de alguém é Sidney e a pessoa fala Sidney. Vocês já viram isso? Primeiro ano. Sidney. Ou então, quer ver? Britney. A Marilyn. Ai, gente, pelo amor de Deus, gente. A Marilyn, eu já ouvi isso. A Marilyn. No estado eu já ouvi isso. A Marilyn. Não. Não. Michael, né? Michael ou Michael. Qual o seu nome? Maicon. Não. Seu nome pode ser tudo, menos Maicon. Não tem O, não tem N, a pessoa fala Maicon. Aí ela tá escrito Michael. Aí ela acha que se você falar Michael, você é fresco. Não, gente, você só estudou, né? E teve acesso à informação. Mas, Jackson, né? Jackson, não é, Milene? É Jackson. Sidney, sim, Sidney. Gente, Sidney. Meu Deus. Sidney. A pessoa não percebe que é Sidney, né? O Sidney. Então, olha só, turma. Então, aí nós percebemos as grandes confusões, né? Gente, prova disso é aquele programa do Rodrigo Santana, que é alguma coisa de graça, que está na Multishow, que tem uma personagem que mora numa favela, que ela tem vários filhos. Chamam a Mariah de Mariah, já viram isso? Tem uma personagem daquele menino que fala, olha como eu tô bandida. Eu acho que é Tô de Graça o nome do programa. Então, já viram os nomes, como que ela fala? Então, tá fazendo uma leitura a como as pessoas falam os nomes. Ah, gente, vocês já viram que agora também está na moda? Olha isso aqui, olhem no chat, por favor. Vou escrever aqui. Está muito na moda agora um nome. Um nome é moda, né? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Noah. Aí eu
paro, sabe, gente, para analisar, porque para um pai colocar o nome de um filho de Noah, eu não vou falar não, porque senão vai parecer que eu sou preconceituoso, entendeu? Noah, Noah. Aí chegou outro, Noah, Noah, Noah. Gente, pelo amor de Deus, gente, hein? Ó, considere as palavras abaixo presentes no texto e responda dos itens G a D da próxima página. A, alto, alto com U. 2, espelho. 3, arborizado. 4, marinhas. 5, bandeira nacionalizavam. Então, bacana, viu? Falei de Semana de Arte Moderna aqui, ó. Isso aí. Então, olha só, tudo. Se considera oportuno comentar com os alunos que o Jorge de Andrade foi um poeta paulistano, desde cedo entrou em contato com a cultura da vanguarda, tem sido um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Eu falei até mais, né, gente? Então, gente, meu irmão está ouvindo funk. Então, vamos lá. Eita. Como é que é isso? Dar aula e ouvindo funk? Sidney. Mas aí é Sidney, né? Rafael, o Enzo tá já esteve na moda, né? Depois foi para Heitor, eu estou me lembrando os últimos, Heitor. Teve uma fase do Miguel, aí foi para uma fase do Heitor, aí teve uma fase da Valentina, das Valentinas. Agora eu acho que nós estamos no Noah, né? Como ele lembrou do filme? Eu acho que era o Naufrágio, não era? Que tinha um Noah. Eu não lembro certo, mas eu acho que era o Naufrágio, gente, eu não lembro. Então, olha só. Como se classifica, quanto à formação, a palavra dois? Então, olha só, gente, existem palavras primitivas e palavras derivadas, né? A palavra espelho, ela já é primitiva, então ela não vai, ela não se formou de outra língua, né? Então ela vai formar espelhada, espelhinho, espelhando. Então espelho é uma palavra primitiva. Desculpem. Espelho é primitivo e não se formou de outra língua. Espelho é uma palavra primitiva e não se formou de outra língua. Olha só, Rafa, é o seguinte, aí no caso, as palavras em língua portuguesa, elas vão sofrendo com o tempo, elas vão mudando, né? Existe até um documento muito importante onde os gramáticos, né, os linguistas se reúnem. Quem estuda linguística é linguista, tá? Não é linguístico, não, é linguista. Quem estuda gramática é gramático, um estudioso sobre gramática é gramático. Quem é um estudioso sobre literatura é literato. Então, exemplo, eu não sou gramático, eu não sou literato e eu não sou linguista, eu sou professor de língua portuguesa, né? Porque dentro desse contexto de língua portuguesa existem profissionais que vão estudar as regras da língua. Eu sou um professor que ensino as regras que foram elaboradas, produzidas pelos gramáticos, ou pelos literatos, ou pelos linguistas. Então, no caso, Rafael, não estão me ouvindo, gente? Então, no caso, o que acontece aqui, Rafael? A língua ela é viva,
certo? A língua, ela é viva. A partir do momento que a língua é viva, significa que ela está sujeita, ela está vulnerável a transformações, a mudanças. Então, exemplo, existiam palavras farmácia, que era com PH, teatro com TH, então o som do PH, Rafael, né? Dentro de Rafael eu tenho o PH, que eu tenho o som do F. Como é substantivo próprio, eu posso manter, por mais que tenha uma mudança, que o PH já é arcaico. Só que em um substantivo próprio, você usar o PH é algo elegante, é algo chique, tá? É algo elegante, algo chique. Mas porque o Rafael está na medida certa. Diferentemente de eu colocar um monte de H, um monte de Y, um monte de N's, L's no nome, né? Aí já é mais brega, cafona, deselegante. Quanto mais simples o seu nome for escrito, mais elegante é. Turma, diferentemente dos Rafael, do nome Rafael. Rafael com PH é elegante ser escrito com PH, tá? Oi, Milene, porque com dois L's, né? Então, olha só. Nossa, Elizabeth. Que isso, gente? Meu Deus, tadinho do garoto. Então, olha só, turma. Ele nem tem culpa, né? Ele não tem culpa, tadinho. Então, olha só, turma. Então, as palavras elas vão mudando, Rafael. Então, agora, vocês, eu, os pais de vocês, fomos alfabetizados que a palavra ideia tinha acento. Hoje em dia, a palavra ideia não tem mais acento, porque os ditongos abertos é e ó, e quando paroxítonas, né, não são mais acentuados. O tema, nós fomos acentuados com o tema do 50, do linguiça. Agora não tem mais. Então, a criançada que está sendo alfabetizada agora, para elas é comum, é normal. Mas e para a gente, que não fomos alfabetizados desse acordo ortográfico que está vigente agora dos países que falam língua portuguesa? Então vai ter uma mudança, né? Então, olha só, turma. B. Qual delas se formou por duas derivações sucessivas? Justifique. Então, eu tenho arborizado, que é a primeira derivação de árvore. Por quê? Porque do latim, árvore, gente, é arborem. Por isso, arborizar. Né? Estão entendendo agora o porquê? Mais isar, que no caso vai ser arborizar. Professor, não tinha que ser arvorizar? Não, ignorante, porque a palavra árvore vem do latim, né? E do latim é arborem, arborem. A Igreja Católica, gente, vocês ainda... Quem é católico aí, eu não lembro bem nessa turma quem é. Deixa eu ver aqui quem é. Não lembro. Eu acho que Kaique é católico, né? Pelo que eu vejo, Kaique é católico. Os outros eu não lembro. Acho que Igor também é, né? Não sei, Rafael, não lembro. Joia, Zion. Então, gente, na Igreja Católica vocês não ouvem muito padre falar em latim, né? Em nome de Patre, Filii, já viram isso? Latim. O latim é uma língua que originou, o português foi originado do latim, então é comum que no português encontremos palavras derivadas do latim. O espanhol foi derivado do latim, então é normal, é comum nós encontrarmos também esse tipo de informação. O francês, o italiano, tem palavras, gente, que se parecem, né? Não sei se vocês já perceberam. Sim, sim, senhor, Rafael Cuba. Gente, eu tinha 4 tempos de latim sexta-feira à noite. Vocês sabem, vocês têm noção do que é isso? Redne, Femine, minha professora. Gente, meu Deus, eu quase morri. Ó, a gente acha que estudar física é complicado, vai estudar latim. Pelo menos física está no português, né? Mas aí também tem o negócio da conta, né, gente? Juntou o cálculo.
As palavras 1 e 4 formaram-se pelo mesmo processo? E aí, turma, as palavras 1 e 4, que no caso é o alto e marinhas, né? Não. Porque o alto formou-se por uma redução vocabular a partir de automóvel. Então, tem uma redução. É igual otorrinolaringologista. Eu não vou falar que eu vou ao otorrinolaringologista, eu vou ao otorrino. Né? Cinematógrafo, cinema. Ah, eu tenho que comprar 4 pneumáticos, pneus, né, turma? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu tinha uma língua muito interessante, uma pena que é uma língua morta. Rafael, o latim, quando é assim, ela é difícil, ela é complexa, mas ela é muito interessante, porque quando você aprende latim, Rafael, você começa a aprender toda a estrutura da sintaxe. Por isso que o professor de português tem que aprender latim. Porque é no latim que a gente vai aprender o sujeito com o predicado. Vocês acreditam nisso? Com o objeto, que tem alguns verbos que vão pedir objetos, que a gente aprende as subordinadas. Por isso que é importante você aprender latim. Não é difícil, mas na hora do número fica difícil. Gente, eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Eu não tenho problema com álgebra nenhum. Cálculo eu curto muito. Esses dias eu estava ensinando, sabe o que é meu sobrinho? Fatoração, divisibilidade, MMC, MDC, eu curto. A álgebra eu curto. Curto mesmo. Polinômio, monômio, produtos notáveis, termos semelhantes. Eu amava estudar isso. Meu problema é quando junta geometria. O meu problema não é o que a Silviane ensina para vocês, o meu problema é o que o Rodrigo ensina para vocês. Tá entendendo? Não é o que a Silviane ensina. O que a Silviane ensina eu curto cálculo, tanto que conta eu faço de cabeça. Né? Produtos notáveis, né, Rafael? Me amarrava naquilo. Faturação. Gente, nossa, amava aquilo. Sistema, equação, inequação, equação de primeiro e segundo grau, aquele que tem a fórmula. Eu amava fazer aquilo. Né? Aí aparece o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras na nossa vida e mostra para a gente que matemática não é legal. Então, olha só, a soma do quadrado, o cosseno, olha só, turma, então vamos lá. As palavras 1 e 4 formaram-se pelo mesmo processo? Não. Como eu falei, auto é uma redução vocabular de automóvel. Já marinha é uma derivação sufixal. Marinhas vem de mar, da palavra mar. Ô, turma, vocês sabiam que muitas pessoas confundem a palavra marinha com a palavra aquática? Aquática vem de água e marinha vem de mar. Então, eu posso falar que uma planta aquática está no rio, né? Porque se eu quiser classificá-la que é do mar, eu vou falar que é marítima. E se eu quiser falar que é do rio, eu vou falar que é pluvial. Desculpem, fluvial. Pluvial é da chuva. Do rio é fluvial, afluente. Certo? E aí existe uma diferença entre marinha e aquática, né? E fluvial e pluvial. Pluvial é da chuva e do Fluminense fluvial é do rio. Então, olha só, gente. Letra D. Descreva o processo de formação do neologismo e explique no contexto do texto o que ele significa. Bandeira nacionalizavam, né, gente? Aí, no caso, é o neologismo. Eu criei uma palavra. Então, eu estou tendo a flexão do verbo bandeira nacionalizar, abrindo e fechando aspas, porque esse verbo não existe em língua portuguesa. Formou-se por 2 processos, né? Composição por justa posição, que não houve perda. Eu juntei bandeira com nacionalizavam, eu coloquei a palavra bandeira e uni a nacionalizavam. Aí eu fiz bandeira nacionalizavam, eu criei uma palavra. E no caso, derivação sufixal, né, que seria mais o izar. Então, eu vou ter bandeira nacionalizavam, final avam.
o verbo, né, em si. Maju, eu, Rafael. Que isso, Maju? Maria Júlia tá doida, gente? O que isso ela tá falando? Agora, gente, descreva o processo de formação do neologismo. Nós já tá aqui, né? Tá em rosa aqui em cima. Eu expliquei mais ou menos para vocês. Posso, turma? Tiraram print já ou copiaram? Posso voltar? Primeiro ano. Tá, então vamos lá. Gente, vocês estão entendendo a explicação, todos vocês? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Ô, Robson, seu aniversário é que dia? No romance O Coronel e o Lobisomem, o narrador protagonista, chamado Ponciano de Azeredo Furtado, narra suas aventuras. Ah, tá, dia 13. Dia 13, eu acho que é segunda, né? Segunda eu não entro com vocês, mas eu acho que é segunda. Vai ao cubo, é horrível. Maria Júlia, qual o dia do seu aniversário? No romance O Coronel e o Lobisomem, o narrador protagonista, chamado Ponciano de Azeredo Furtado, narra suas aventuras e façanhas como proprietário da fazenda Sobradinho, que ele herdara do avô. No texto abaixo, Ponciano relata o momento em que, algum tempo depois de receber a herança, ele e seu advogado estão finalmente concluindo a documentação que definia as divisas de suas terras com as dos fazendeiros vizinhos. Leia-o e responda as questões 4 e 5. Valeu a pena o trabalho, Pernambuco Nogueira? Desculpem a leitura. Valeu a pena o trabalho. Pernambuco Nogueira, a poder das leis e artimanhas, não só limpou as propriedades de agravos e roubalheiras, como adentrou suas leis em terra que não era minha. Refuguei. Sou lá homem disso, doutor. Quero só o que é meu, mas um aguardenteiro de nome Sicarino Dantas, com engenho de cachaça em paus amarelos, quis jogar a demanda no terreno do atrevimento. Avisaram a ele. Esse Ponciano é o tal que, em dia dos antigos, estuporou um valentão de circo de cavalinhos. Deu de ombros, não levava medo de homem, coisa que acabou desde a inventoria do pau de fogo. Era camarada, vigancista e garantiu que o coronel do Sobradinho não pegava o tempo das águas com a vida no corpo. Como fosse mês de agosto, aproveitei para fazer ironização, pois diga esse boi de chocalho que ainda tenho e-mail para arrebentar o chifre dele. Eita. Vamos lá, turma. Considere o texto as palavras roubaleiras do primeiro parágrafo e aguardenteiro. Responda os itens A e B. O verbo roubar é uma palavra primitiva, da qual derivam a palavra roubo e roubalheira. Identifique o processo de formação dessas duas derivadas. Então, olha só, gente, eu já tenho a palavra roubar, aí eu falo o roubo da caminhonete. Então, no caso aqui, eu vou ter uma derivação regressiva. Então, roubo é derivação regressiva e roubalheira é derivação sufixal. Então, roubo
derivação regressiva, e roubalheira, derivação sufixal. Vamos para a próxima. No contexto da narrativa, seria válido substituir roubalheiras por roubo? Justifique. Não, né, gente? Não teria como substituir, né? Porque roubo é uma ocorrência, é uma ação de praticar algo que foi roubado. Já a roubalheira é uma grande quantidade de roubo, né? E, no caso, é algo que provoca escândalo, né? É algo continuado. Então, é aqui que nós temos que falar. Ó, não, roubo refere-se a uma ocorrência em que se praticou a ação de roubar, e roubalheira indica uma grande quantidade de roubos continuados, né? B. Em relação à palavra aguardenteiro. Essa palavra originou-se por dois processos de formação ocorridos em sequência. Quais foram eles? Então, água mais ardente é composição por aglutinação, né, gente? Então, aguardente, eu tenho água mais ardente, é a nossa cachaça, né? Aguardente. Então, é composição por aglutinação. Água mais ardente. Se eu falar que alguém é aguardenteiro, significa que essa pessoa é cachaceira. Quem bebe cachaça é cachaceiro. Quem bebe aguardente, que é sinônimo de cachaça, é aguardenteiro. Manguaça, que é sinônimo de cachaça de aguardente, manguaceiro. Ok? Então, o segundo, eu tenho que ter a palavra aguardente, que é composição por aglutinação, que ela já existe, e da palavra aguardente eu criei aguardenteiro, que vai ser uma derivação sufixal. Todo mundo entendeu? Então, vamos à próxima, letra B. Considerando que aguardente é sinônimo de cachaça, seria adequado, no contexto da narrativa, substituir aguardenteiro por cachaceiro? Justifique. Não, né, gente? O personagem era aguardenteiro, que é o fabricante de aguardente. Cachaceiro tem carga semântica negativa e geralmente é empregado em relação a quem bebe aguardente de forma descontrolada, é o alcoólatra, né? Deixa eu ver aqui, alguém me chamou no chat, né? Menino, se eu falasse que você é para mim... Ai, que isso, Maju? Vocês estão nessa fase do fora, eu vou ficar dando fora nos outros que eu sou legalzão. Ah, para com isso. Existe, Elizabeth. As pessoas diziam que essa... Elizabeth, está ouvindo? Elizabeth, está me ouvindo? Oh. Olha só, nós aprendemos a vida toda que o feminino de ladrão era ladra, né? Sim, é. Mas ladrona também é feminino de ladrão, tá, gente? Não está errado você chamar uma mulher de ladrona ou ladra. As duas formas estão corretas. Outra também, nós aprendemos a vida toda que o feminino de elefante é elefoa, mas o feminino de elefante é elefanta, porque elefoa é como se fosse uma espécie de elefante. O feminino de cão é cadela, mas o feminino de cachorro é cachorro, então a cachorra existe também. Turma, então hoje na nossa aula nós paramos na... Nós vamos começar às 5, né? A próxima aula, vou até anotar aqui. Próxima aula de gramática. Calma aí. Próxima aula de gramática. Gramática 1001. 1001 Sulacap, né? Porque possa ser que no Jabu eu pare em outros. Então tem que anotar Sulacap, senão eu vou ficar perdido. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta.
Menos de um minuto. Ah, sim, Beijo, professor. beijo, gente. Até quando agora? Até semana que vem, né? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação, tá? Bom dia aí para todo mundo.